Fala pessoal, aqui é professor Rafael falando e hoje eu trago para vocês um exercício de progressões geométricas. Diz assim o nosso exercício: numa PG, o sexto termo é 64. Calcule o primeiro termo sabendo que é igual à razão. Vamos então olhar para o nosso exercício e ver o que ele nos dá de informação importante. A primeira que eu quero destacar é o que o exercício pede para a gente fazer, que é calcular o primeiro termo da nossa PG. Ele pede isso para a gente. Então eu vou destacar aqui o A1. Vou colocar a interrogação porque a gente vai calculá-lo ao longo do nosso exercício. A segunda coisa importante é que o exercício nos fala que o sexto termo ele é 64. Então, vou colocar aqui que o termo que ocupa a posição 6 vale 64. A terceira coisa que ele fala de importante é que o primeiro termo tem o mesmo valor da razão. Ele é igual à razão. A razão nas progressões geométricas é simbolizada pela letra Q. Então, o nosso Q tem o mesmo valor do A1. A gente não sabe qual é esse valor, né? Mas vamos calculá-lo depois. Essa informação é relevante. Como que a gente vai relacionar esses valores e conseguir calcular o nosso A1? Para isso, eu trouxe aqui a fórmula do termo geral. Mas o que é termo geral de uma PG? Termo geral é a forma como nós nos referimos a qualquer termo da progressão geométrica, seja ele a posição que estiver. Então, quando eu falo AN, eu estou falando de um termo que ocupa alguma posição dentro da progressão geométrica. Ele vai sempre poder ser calculado dessa forma. Multiplica o A1, que é o primeiro termo, pela razão, elevada pela posição do termo diminuída de 1. Então, esse caminho é o caminho para calcular qualquer termo. A gente tem aqui o termo de número 6, o sexto termo. A gente vai usar essa informação para poder descobrir quanto que vale o primeiro termo. Então, aqui onde está AN, nós vamos trocar pelo A6. Mas o nosso exercício disse que o A6 vale 64. Então, nós vamos colocar aqui o 64 no lugar do AN. E no lugar do A1? Bom, no lugar do A1 a gente não vai colocar nada porque a gente quer descobrir quanto que ele vale. No lugar da razão, nós vamos colocar o A1 de novo, porque a razão é igual ao A1. Aqui nesse N, se eu escolhi o A6, a posição aqui do N é 6 também. Então, vou colocar 6 aqui. 6 menos 1. Eu vou, então, reescrever essa expressão aqui no meio. Ela vai ficar assim, 64 igual a A1 multiplicado por A1 elevado por 6 menos 1. 6 menos 1 dá 5. Então, a gente vai ficar com a seguinte expressão: 64 igual a A1 vezes A1 de novo, 6 menos 1 dá 5. Agora, observa uma coisa. Está vendo esse A1 aqui da esquerda? Ele não tem expoente. Só que, quando não aparece um expoente, é porque, na verdade, esse expoente existe e vale 1. Não é verdade? Então, quando eu coloco esse 1 aí, o que acontece com essa expressão aqui? Ela vira uma multiplicação entre duas potências de mesma base. A base é o A1. O que a gente faz nesse caso?
repete a base e soma os dois expoentes. 1 mais 5 vai dar quanto? 6. E o 64? Não fizemos nada nele, então repete ele aqui. Ok? Agora, eu tenho que tirar esse 6 desse expoente aqui. Esse 6 vai vir lá para o outro lado. E quando isso acontece, eu inverto a operação. Se ele é uma potência de um lado, quando ele vai para o outro lado, ele vira uma raiz. Raiz de índice 6. E aqui dentro fica o 64. O resto eu repito. Como que agora eu vou fazer para resolver isso? Eu vou ter que pegar o 64 e fatorá-lo em produtos primos. Então, ó, vamos lá dividir aqui. Como o 64 é par, eu vou dividir por 2. 64 dividido por 2 dá 32. Continua par, então continuo dividindo por 2. 32 dividido por 2 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, ó, quantos fatores tem aqui? 6. Então, ó, onde tem 64, eu posso substituir por 2 elevado a 6. Então, vai ficar assim, ó. Raiz sexta de 2 elevado a 6 igual a 1. Agora, o que eu posso fazer aqui? Quando você tem uma raiz e dentro da raiz você tem uma potência e o número da potência é o mesmo número do índice, você pode cortar a raiz e cortar o expoente. E vai sobrar quem? Vai sobrar só o 2. Então, você vai ter 2 igual a 1. Acabamos de descobrir quanto que valia o nosso primeiro termo. O nosso primeiro termo vale, na verdade, 2. Com isso, terminamos o nosso exercício. Ok? Se você ficou com alguma dúvida em alguma passagem, escreve para mim. Assim que eu for notificado, eu venho para interagir com você. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like, compartilha, se inscreve no nosso canal e dá aquela força para a gente. Um abraço para você. Fui!